da forma convencional ou digital, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 11. Glória a Jesus. Chances da vida, oportunidades da vida, que a gente às vezes não valoriza, e que quando a gente perde, muitas das vezes a gente chora, não é? Tem oportunidades na vida que não vão existir duas vezes, existem uma, não é? Por exemplo, agora eu convidei você para abraçar alguém, e todos nós temos a chance de todos os cultos, principalmente aos domingos, de sairmos do nosso lugar e abraçar um irmão, uma irmã, e por enquanto a gente ainda pode abraçar todos. Está chegando a hora que vai ser difícil nos cultos abraçar todo mundo, não é? Em nome de Jesus, quem é crente já deu glória a Deus. Mas e amanhã? De repente a gente não sabe, não é verdade? Se amanhã a gente vai ter essa mesma chance. Então nem todas as oportunidades da vida a gente pode dizer assim: amanhã eu abraço, amanhã eu faço, amanhã eu... Não. Algumas coisas que Deus nos permite não são para todos os dias. Às vezes é para um dia, é para um tempo. Conviver com algumas pessoas às vezes não é para sempre, é para um tempo. Às vezes algumas circunstâncias Deus nos dá como uma plataforma para que a gente seja testado, seja treinado, seja aprovado. Uns passam, outros não. E como disse agora há pouco meu antecessor aqui sobre ofertar, por exemplo, a gente não oferta porque é obrigado, não se devolve ao Senhor porque é obrigado. A gente faz isso por amor e faz isso consciente, porque se não for da parte dele, a gente nem vai levantar da cama, a gente nem tem condições de comer. Um tempo atrás eu fui até o Hospital do Câncer em São Paulo orar pelo filho de um pastor novo, menino de 25, 26 anos, pai recente e acometido de um câncer gravíssimo. E meu amigo ligou para mim, pastor também, disse: estou destruído, Kleber, estou destruído. E me contou aonde era o câncer. Eu falei: meu Deus. Eu fui lá, falei: eu vou lá orar. Irmãos, durante 10 minutos que eu fiquei na recepção ali do Hospital do Câncer São Paulo, que coisa horrível. Se todos nós tivéssemos a oportunidade de passar por aqueles lugares, nós não reclamaríamos mais de muita coisa. Eu vi coisas horríveis, pessoas com buracos no pescoço, no braço, na perna. Há outro tempo, uma mãe que eu não conheço, não é crente, me pediu para orar por um garoto aqui em São José dos Campos, também no Hospital do Câncer, aqui na região do Urbanova. Garoto cheio de vida. Não tinha 12 anos. Eu falo: meu Deus. Então nós precisamos valorizar cada oportunidade que Deus nos dá. Estar sentado aí essa noite prestando culto para Ele é uma oportunidade especial, muito especial. Evangelho de Mateus capítulo 8 verso 20 diz: então Jesus começou a denunciar as cidades onde Ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflição as espera. Em algumas Bíblias diz assim: ai de Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivesse sido realizados os milagres que realizei em vocês,
há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo panos de saco e jogado cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratados com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Descerá até o lugar dos mortos, o Hades. Porque se na cidade de Sodoma, Cafarnaum, tivesse sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Até aí, diga amém. Eu estava olhando esse texto e me parece que no dia do juízo, se você olhar no dia do juízo, na condenação aos que forem condenados, haverá níveis de castigos no Hades. Porque, eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Sodoma foi condenada, já está condenada. Então haverá níveis de castigo eterno no inferno. O próprio Jesus diz, terei menos rigor. E aí ele estabelece por que ele fala. Para Sodoma, para você, Betsaida, Cafarnaum e Gerazim. Porque em Sodoma e também em Gomorra não se teve a oportunidade que vocês tiveram. A cidade de Tiro e Sidom, que ele fala, ele menciona Jesus falando isso aqui, é interessante que era uma cidade fenícia, e ela hoje se encontra na região norte, da costa norte da região do Líbano. E essa cidade, óbvio, ela não fazia parte do território israelense. A região da Fenícia, ela era uma região muito rica. Precisamente a região de Tiro era uma cidade muito estruturada. Era uma região que, na sua estrutura, ela tinha uma navegação muito boa, um comércio muito bom, ela tinha mercadorias, ela tinha púrpura, e ela era uma cidade que tinha uma preponderância muito extraordinária. E automaticamente todas as cidades que gozam de um poder financeiro dessa proporção, as pessoas às vezes não têm a ideia ou pensam que não precisam de Deus. E junto com isso, a gente sabe o pecado, o quanto o pecado se alastra nessas condições. E esta cidade, Tiro e Sidom, essas duas cidades, elas eram também oriundas dos cananeus. E uma das coisas que marca essas cidades é o fato de que elas eram cidades também muito idólatras. Então, você se lembra que na conquista de Canaã, os povos que o Senhor determina que sejam exterminados por causa dos pecados de idolatria e tantos outros que o povo deveria conquistar, entre eles estavam os cananeus, por causa do pecado da idolatria. Pois bem, esses idólatras de lá, na época de Jesus, muito tempo depois de Davi, depois de Josué, eles são mencionados em diversas partes da Bíblia, Velho e Novo Testamento. E é interessante que Jesus vem para pregar para os seus e também estende-se para os gentios. Mas primeiro ele prega para os seus. A gente vai entender que num dos momentos da vida de Jesus, ele até vai para a região de Tiro, e até ele faz um milagre lá, mas não era propósito, porque era fora do território de Israel. O interessante é que a gente olha para esse texto
E a gente encontra aqui um momento que Jesus está saindo de Genezaré. E quando ele sai de Genezaré, os fariseus estavam perturbando Jesus ali, questionaram, tal. Jesus tinha falado durante o dia inteiro, e Jesus quer ter um momento com os discípulos. Então ele vai para Tiro, ele vai descansar e ter um momento com os seus discípulos. Mas uma mulher, Ciro Fenícia, grega, tem uma filha endemoniada, e os homens querem constituir Jesus como rei. Jesus não quer publicidade. E Jesus entra numa casa. Jesus está longe de Jerusalém. Jesus está fora do território israelense. Ele está numa região totalmente fora do território israelense. Ele está indo para esse lugar. Ele entra numa casa, e nesta casa alguém vê, e é ali que uma mulher vê Jesus. Uma mulher idólatra, uma mulher que não adorava o Deus de Israel, mas que, morando tão longe e não sendo israelita, já tinha ouvido falar do homem chamado Jesus. E segundo o texto, essa mulher, ela tinha uma filha endemoniada. E o demônio na vida da filha desta mulher arrebentava com a vida da filha dela. Era algo assim assustador, o fato de destruição. Até porque a gente sabe que os demônios que trabalhavam ali naquela região, eles tinham uma legalidade. E Jesus, que está indo ali para ter um momento reservado com os discípulos, ela vê. Chega para ela a notícia. E é aquela famosa situação, né? Que ela se aproxima e pede para Jesus: Senhor, cura minha filha, por favor. Aí Jesus fala: olha, não é lícito eu tirar da boca das criancinhas, da mesa, e dar para os cachorrinhos. E alguém fala: pô, Jesus pegou pesado ali. Na verdade, Jesus estava fazendo um teste com ela, porque ela, sendo uma grega, Ciro-fenícia, idólatra, como que ela vai até Jesus se Jesus nunca pregou para ela? Aí ela responde com uma humildade e uma fé que o texto que a gente leu já responde. Ela fala com toda humildade, ela não ofende Jesus, não levanta a voz com Jesus, e ela fala com toda humildade: sim, Senhor, mas também das migalhas que caem da mesa os cachorrinhos comem. Ela ganha Jesus e fala assim: olha, a tua fé, o que você falou, provou que você tem fé. Jesus nem foi na casa, a menina nem estava ali. Jesus só falou para ela assim: pode ir para tua casa, que a moça está liberta, pode ir. É um milagre, vamos dizer assim, vamos chamar de libertação, único, que aqui no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 7, a gente vê Jesus que está indo para, não é o texto que a gente leu Mateus 11, que ele vai para lá, e a mulher percebe que ele está lá, e acontece isso, e ele prega, ele fala, enfim, ele acabou de pregar amor, ele acabou de libertar, e aí ele volta. E aí a gente chega nesse momento outro de Jesus, que ele faz essa declaração, aqui de Mateus 11, que também se repete em Marcos, também em Lucas. Irmãos, é raro, muito raro, você ouvir Jesus falando assim: ai de fulano, ai não sei de quem. É raro. Mas aqui é um dos momentos raros que Jesus diz assim: ai de Corazim, ai de Betsaida. Automaticamente ele está dizendo ai de Cafarnaum, embora ele diga uma expressão ainda até um pouco mais para Cafarnaum. Esse ai aqui não poderia se encaixar numa outra situação
mas não é aqui do texto. O ai aqui é um ai de julgamento, não é um ai de compaixão. Sabe aquele negócio, ai, tadinha da criança, ai, não, aqui não é isso. Aqui Jesus está dizendo, ai dessas cidades. Ele está dizendo, e ele fala declarado isso, haverá um julgamento. Corazim e Betsaida, elas são repreendidas por Jesus severamente. E ele as repreende por quê? Porque ele pregou muitas vezes nessas cidades. Ele pregou. Ele em Betsaida, por exemplo, registra-se a cura de um cego. Nós não estamos falando de uma população de 3 milhões de pessoas em Betsaida. A população da região era pequena. Logo, pessoas com doenças como a cegueira eram conhecidas. Mas é Jesus quem fala. O evangelista João, ele diz assim, que nem todos os milagres de Jesus foram escritos, porque não caberiam nas escrituras todos os milagres e feitos de Jesus. Mas aí Jesus fala no evangelho aqui, que Mateus, Marcos, Lucas escreveram, dizendo assim, Gerazim, Betsaida, os milagres que eu fiz aí, não é descrito quais, mas é descrito no plural, milagres. Foram vários milagres que Jesus operou ali também em Corazim, e também em Betsaida, e também em Cafarnaum. E é interessante que apesar desses milagres não ser especificado aqui, o texto deixa claro que Jesus está verbalizando, e ele sabe o que ele fez. E as pessoas daquelas cidades souberam o que Jesus fez. E ele naquela cidade, quando ele passa por elas, ele deixa claro que haverá um julgamento. Ele não se esquecerá no dia do juízo do que foi oferecido para aquelas cidades. E eles rejeitaram. Ele repreende aquelas cidades por uma coisa, porque aquelas cidades não se arrependeram. Não se arrependeram do estilo de vida que elas viviam. Cafarnaum, uma estrutura muito boa, uma arrogância. Betsaida, Corazim, tudo vai bem, tudo caminhava bem. Eles não tinham tempo, nem queriam ouvir Jesus, só queriam receber o que ele poderia dar. Então teve cura, teve libertação, e não foi só uma, foram várias. Essas 2 ou 3 cidades, melhor, as 3 cidades, elas viram o que Jesus fez. E aí, fechando esse pensamento, Jesus fala assim: se Tiro e Sidom tivessem presenciado, aí ele fala, os milagres, confere na sua Bíblia, os milagres, essas 2 cidades, fora de Israel, idólatras, elas teriam se convertido. Olha o que Jesus está falando. Se esses sinais que eu operei aí, tivesse eu operado lá, os habitantes dessas cidades, eles teriam se arrependido, teriam se coberto de cinzas, de panos de saco, em sinal de humilhação, de reconhecimento do que eles estavam vivendo. Mas aí ele fala, mas as cidades que eu fiz, sequer se arrependeu das coisas. E aqui, irmãos, tem uma questão aqui que eu estava vendo que é muito séria, porque essas 2 cidades e Cafarnaum, a terceira que pesa até um pouco mais, elas viram milagres, mas elas foram indiferentes a Jesus. E é muito interessante, porque Jesus fala, a indiferença de vocês para comigo, a indiferença de vocês pelo Evangelho, a indiferença de vocês por aquilo que foi feito, vai ter um julgamento severo para vocês. Ou seja,
estando eu presente, fazendo tudo o que eu fiz, vocês continuaram indiferentes. Isso me pesou, tem me pesado ao coração, pensando e meditando esse texto, porque hoje em dia não se fala muito de inferno. As pessoas estão muito mal acostumadas, achando que fique como está, viva como está tudo bem, está tudo certo, tudo tranquilo. Mas Jesus aqui está dizendo: ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu preguei em Gerazim, eu preguei em Betsaida, eu preguei em Cafarnaum, mas apesar deles terem visto curas, libertações, sinais, continuaram indiferentes à minha presença. E sabe, irmãos, a indiferença é um negócio muito complicado. E esse texto me mostra um negócio muito interessante para a minha alma. Talvez a gente não pare para pensar, e eu comecei dizendo que nenhum culto é igual a todo outro, e é verdade, porque muita gente trata o culto, reuniões, pequenos grupos, escola dominical, como se fosse qualquer coisa. Não, não, não. É a presença dele que nós estamos invocando. É culto para ele. Tem uma palavra dele dizendo assim: ei, aonde tiver 2 ou 3 pessoas com o propósito de adorar o meu nome, eu estou no negócio, eu estou presente. Então ele disse assim: vocês viram tudo, receberam, mas ficaram indiferentes. Grandes privilégios, grandes responsabilidades. A quem muito Deus dá, muito será cobrado. Recebemos a palavra de salvação, ok? Qual é a responsabilidade? Grandes privilégios, grandes responsabilidades. Essas 3 cidades tiveram o privilégio que você e eu não tivemos, mas elas tiveram. Elas viram sinais, elas viram, irmão, ouviram Jesus pregar ao vivo, ouviram os ensinamentos de Jesus. Sabe como eles se comportaram? Com indiferença. Os grandes privilégios de Cafarnaum só trouxeram maiores responsabilidades. Por quê? A cidade de Nazaré, aonde Jesus cresceu, expulsou Jesus no início do ministério, e foi a cidade de Cafarnaum que Jesus acabou sendo o seu segundo lar. E foi lá na cidade de Cafarnaum que Jesus, todas as vezes que vinha das viagens, se hospedava, ficava lá na casa de sogra de Pedro. Quando Jesus chegava na casa, só de Jesus chegar já traziam multidões de paralíticos. O Evangelho de Marcos 2, eu friso nesse texto que diz assim, que Jesus estava cansado e voltando para casa, em Cafarnaum, uma grande multidão viu Jesus, estava cansado. Ele ora por todos estando cansado, expulsa demônio de todos e cura todos. Ninguém ficou sem ser curado. Não é só naquele dia, mas naquele dia Jesus, cansado, curou, expulsou demônio e fez grande coisa. Mas fora nesse dia, a cidade de Cafarnaum teve o privilégio de ver Jesus andando pelas ruas. A cidade de Cafarnaum teve o privilégio de ver Jesus andando entre eles. Nas escavações arqueológicas, chegou-se ao entendimento de que, de frente à casa da sogra de Pedro, acharam uma sinagoga. E de frente a essa casa, os arqueólogos dizem que, muito provavelmente, Jesus frequentou aquela sinagoga ali. E é assim, irmãos, uma distância como se fosse daqui do outro lado da rua. Essas pessoas viram esse Jesus, o Filho de Deus. E essas pessoas, tendo este privilégio, elas foram indiferentes à presença e à palavra dele. E essas cidades, apesar de tudo que Jesus fez,
elas acharam que ia passar desapercebido. E a indiferença, meu irmão, é uma coisa interessante, porque independente de não haver oposição direta a Jesus, a indiferença cela condenação. Eu posso não ser oposição a Jesus, mas o fato de eu não me importar com Jesus, eu estou selando condenação. Porque ele disse: ai de ti, Gerazim, Betsaida. A indiferença de vocês, se eu tivesse feito aí, na cidade de Tiro e de Sidom, que eu fiz aí, com certeza as pessoas teriam se arrependido. Ele está dizendo: na cidade para a qual eu vim, o povo que viu o milagre, para quem eu preguei, que viu os meus sinais, que viram as maravilhas, foi indiferente comigo. E lá, que é um local idólatra, Jesus está dizendo: tem certeza? Ele está falando que eles teriam se convertido. Uma prova é essa, que a mulher Ciro-fenícia, lá de Tiro, quando ela vê Jesus que vai lá, ela tanto crê em Jesus, que ela vai até Jesus e fala: salva minha filha, cura minha filha. Por isso que Jesus fala: pode ir para tua casa. Porque a atitude dela de ir até Jesus é um sinal de crer. Ela não foi indiferente. Eu pergunto para você: se aquela mulher, aquela mãe, aquele dia não fosse até Jesus, a filha dela seria liberta? Não, não seria. Agora pensa numa mãe que, se agisse com indiferença a Jesus naquele dia, a filha dela morreria endemoniada, sim ou não? Morreria. Mas ela não foi indiferente a Jesus. Mas a cidade de Gerazim, de Betsaida e de Cafarnaum, elas ignoraram. Elas ignoraram a questão do arrependimento. Qual arrependimento, pastor? O arrependimento de honra a Jesus. O arrependimento de valorizar a presença de Jesus. O arrependimento de largar a conduta de vida errada, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, o estilo de vida. Eles não quiseram se arrepender. Sabe como é que funcionava? Eu quero algumas pessoas da cidade, daquela região, até os de Cafarnaum, cidade de Jesus, curou, libertou, ok, mas não quero ele, não quero honrá-lo. Não estava, pode olhar, no dia da crucificação, ele estava sozinho. Quantas pessoas Jesus curou, libertou? Olha quantos estavam aos pés da cruz. E ele fala que apesar de tantos milagres que ele fez, e a Bíblia diz que os dois lugares, primeiro ele fala Gerazim, e não houve lugares maiores de milagres do que Betsaida, do que Gerazim e do que Cafarnaum. Foram as três regiões que Jesus mais fez milagres. E essas três cidades que Jesus mais fez milagres, foram as três cidades que ele diz assim: ai de vocês. Ele está dizendo: vai ter mais juízo para quem não ouviu e não viu. Ele não está falando de salvação, ele está falando de menos rigor no juízo. Porque quem não ouviu é uma coisa, mas para quem ouviu, para quem viu e não honrou, não valorizou, há uma palavra pesada. E essa cidade de Cafarnaum tem uma coisa muito mais complicada. Porque Deus leva em conta as oportunidades que nós temos e desperdiçamos. Deus leva. Aqui estamos nós no culto essa noite. Talvez agora algumas pessoas poderiam vir para o culto, mas não quiseram. Ok? Deus leva em conta a chance que nós temos de glorificar o seu nome e não glorificamos. Deus levou em conta aquelas cidades, e em especial a cidade de Cafarnaum, que ele diz: ei Cafarnaum, você acha que você então vai subir ao céu? Ele disse: não.
Volte comigo lá no texto. Vamos rever como ele diz. Verso de número 20. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Aí ele fala para Cafarnaum também. Porque se na cidade de Sodoma tivesse sido realizados os milagres que realizei em você, você em quem? Cafarnaum. Ela estaria de pé ainda hoje. Jesus está dizendo exatamente que o fato do que está acontecendo naquele exato momento, na palavra para aquele fato ali de Cafarnaum, é que a indiferença daquele povo, o comportamento daquele povo, é que eles se tornaram indiferentes. Mas porque Jesus viveu ali, esteve ali, parece-me que o texto que Jesus conhece, fica claro que estava no coração de alguém. Porque olha o que Jesus está falando. Você, Cafarnaum, está achando que vai para o céu? Tem um ponto de interrogação na sua Bíblia? Verifica aí no versículo. Tem um ponto de interrogação? Olha a onisciência de Deus através de Jesus aí. Confere, tem um ponto de interrogação? Ele está fazendo uma pergunta. Irmão, isso aqui não é uma visão, não é um profeta falando, é Jesus vivo na terra, dizendo: Cafarnaum, ele está passando por Gerazim e Betsaida e está lançando uma palavra sobre Cafarnaum também. Vocês estão achando que porque eu vivi aí, vocês estão achando que porque eu fiz milagres aí, é só isso, então vocês vão para o céu? Ele diz: vão não, vão descer para o Hades. Aí, meu irmão, eu nem me meto nessas questões, porque Jesus está falando. Aí ele fala: sabe, Cafarnaum, a cidade de Gomorra, a cidade de Sodoma, que foi destruída, não viu os milagres que vocês viram. Eles não receberam uma palavra que vocês receberam. Não houve da minha parte o que você viu, Cafarnaum. Assim como Betsaida e como Gerazim viu. Ele disse: ó, Cafarnaum, não pensem que vão, porque não vão. E eu estava pensando de maturidade que a gente precisa ter, porque às vezes a gente acha que é assim, não, tá tudo bem. Não, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus leva sim em consideração todas as oportunidades que a gente tem e a gente desperdiça. Aqui tem uma resposta. Deus sabe, e eles, aqui tem uma confirmação. Deus leva em consideração quando eu tinha oportunidade e eu não fiz, e eu desperdicei. A palavra aqui é indiferença. O texto está dizendo sobre isso. Ele está dizendo que ele vai achar menos culpa. Ele achou menos culpa em Tiro e em Sidom do que em Israel. Por que essas cidades se comportaram assim? Cafarnaum, porque ela ficou uma cidade mundana, uma cidade que tinha luxo, grande comércio, cidade rica, tinha até um centurião e tinha até uma colateria ali, de impostos que tinha ali. Então a cidade, ela era uma cidade assim, extremamente autossuficiente. Aí ela fala: não, mas aí Jesus, que conhece o coração, falou: não, vai não. Parece que Jesus já conhecia o pensamento de algumas pessoas habitantes de Cafarnaum. Pastor, o que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? Oportunidades desfrutadas e desperdiçadas. Eu vou dizer de novo: oportunidades desfrutadas e desperdiçadas. Quem me diz que haverá o mesmo culto igual a hoje, mais uma vez na vida? Nunca mais haverá. Quem me diz que algumas chances que Deus nos dá de fazermos algumas coisas pelo reino, no reino, de trabalhar no reino, de se envolver no reino, quem é que diz que essas oportunidades que nós desfrutamos dela,
Todos nós que estamos aqui, todos, até quem está em casa, todos nós desfrutamos, e se desperdiçamos, Ele diz, está com você. E é interessante que quanto maiores privilégios, maiores responsabilidades. Repete comigo: quanto maiores privilégios, maiores responsabilidades. Então vamos lá. Agora nós chegamos na mensagem. Existem ambientes que Jesus é desejado, sim ou não? Existem ambientes que Jesus, Ele é desejado. Dentro de um templo, pode ter 200 pessoas, mas pode ser que 150 pessoas estão ali, mas não desejam Jesus. Embora sejam batizadas, tomem santa ceia, não desejam. Pastor, como isso? Olha o que ele fez, o que ele declarou. Baseado em quê? Pela indiferença. Indiferença. Se é um jogo de futebol, pula, grita. Se é um filme, vibra. Se é uma festa de aniversário, fica curado, sai para a rua, pula. Se é para ir no shopping, fica tudo bem. Mas para um culto, é sempre cabeça baixa, é sempre em disposição. A gente não vibra. Mas tem um grupo de pessoas na face da terra que deseja a hora do culto começar. De pessoas que dentro das 200, que no meu exemplo 50, as 200 estão dentro do mesmo espaço geográfico, 150 vão sentar, 150 também vão se levantar junto com os outros 50, no meu exemplo, e vão até cantar, mexer a boca. Mas tem 50 que vão espontaneamente cantar com a alma, com alegria, que vão gesticular, que vão vibrar, que vão cantar com a alma, que vão gritar, que vão fazer danças, vão fazer coisa, porque elas desejam Jesus no ambiente. Tem ambientes que Jesus é desejado. Tem ambiente que Jesus não é desejado. Ambientes que Jesus nem é percebido. Aqui, Jesus falou isso. Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Eu estive aí, preguei, curei, libertei, e vocês foram frios. Frios. Vamos falar 3 vezes? Frios, frios, frios. Vamos falar mais uma vez? 3 vezes. Frios, frios, frios. Preguei em Betsaida. Quantas vezes? Historicamente, história bíblica, as 3 cidades no ministério de Jesus que ele mais fez milagres: Gerazim, Betsaida e Cafarnaum. Que ele mais pregou: Cafarnaum, Betsaida e Gerazim. Aí ele diz: ai de vocês, porque vim vendo, foram indiferentes comigo. Porque eu estando entre vocês, era como se eu não estivesse. Por causa do quê? Cafarnaum, uma cidade rica, está tudo bem,
Gerazim, sua cidade fantástica, seu comércio está tudo bem, Betsaida tudo bem. Então a presença de Jesus era menos importante do que o estilo de vida. Então eu vou reafirmar: tem ambientes que Jesus, Ele é desejado, Ele é clamado, Ele é buscado. Tem ambiente que não precisa o pastor falar assim: irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos orar. Tem ambiente que, durante o momento em que talvez os músicos estejam fazendo, como o Fabinho está fazendo aqui, uma ministração, ou os músicos estejam baixinho aqui. Tem ambiente que algumas senhoras, senhores, moços, eles estão já na nave da igreja, mas eles estão assim: bendito seja Jesus Cristo, bendito seja Jesus. Tem ambiente que tem gente que está assim: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Tem ambientes que tem gente que tem 100 pessoas, 200 pessoas, está todo mundo falando, conversando sobre o almoço de domingo, sobre campeonato, que é coisa absurda, né? Dentro do culto, não tem nada a ver, fala lá fora, não é pecado, mas entende a atmosfera. Agora você está dentro da igreja aqui, é outra pegada, é outra história. Então tem gente que está aqui, mas está falando: você viu lá, não sei o que. Tem gente assim que não deseja Jesus, mas tem lá 4, 5 irmãs, 5 irmãos que, me permita, às vezes estão sentados assim, ó. Então aqui, gente que não tem oportunidade no culto, gente que não dirige ministério, gente que está assim, ó. Aleluia. O culto não começou, mas ele está assim, ó. Oh, Senhor, eu preciso da tua voz hoje, Senhor. Se eu não ouvir tua voz, eu morro. Senhor, fala comigo, Senhor. Recebe o meu louvor, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu não posso sair daquele. Talvez ele não verbalize, mas a alma dele, ele está assim, ó. Deus, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Senhor, apesar de tudo que está me acontecendo, eu te amo. Vem Espírito, vem Senhor. Meu irmão, tem pessoas que a vida dela, ela deseja Jesus, ela ama Jesus, ela quer Jesus, ela está com problema, ela tem doença, ela tem dificuldade, ela está passando por luta, mas ela almeja: eu quero Jesus, eu preciso, meu irmão e minha irmã. Pessoas assim, elas veem coisas que a gente não vê, elas recebem coisas que a gente não recebe, elas vão a lugares que a gente não vão, elas recebem revelação que a gente não recebe. Existem ambientes em que Jesus está. Alguns percebem, mas outros não percebem. Existem momentos, ambientes, que tem gente que não está se aguentando. Aleluia. Chora. Não sei se você é assim. Às vezes a gente está adorando aqui, e vai uma onda de alegria da presença dEle. Quem olha de longe, quem assiste nas câmeras, fala: o que está acontecendo não é nada, é a presença dEle, é Ele que está no meio de nós, é Ele que está aqui. E a gente está: Senhor, a tua presença está toda. Você tem um problemaço para resolver, tem um exame difícil para fazer, mas você está aqui: Senhor Jesus, que bom que o Senhor está aqui. A dor foi embora, o problema não deixou de existir. Percebe que tem 2 ou 3 que estão ali. Aleluia, glória, bendito é o Senhor. E tem uma turma que nada está acontecendo. Por quê? Porque não deseja. Está, mas não deseja. Veio porque o filho, a filha, o marido, a esposa está, mas não porque deseja. Existem ambientes em que Jesus está sentado
E algumas pessoas não percebem que Ele está. Mas tem gente que de repente ele começa, aleluia, glorificado seja Jesus Cristo nosso Senhor, bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que está acontecendo? É eu e Deus. Tem momentos em que você está na sua casa, no seu quarto, na sua sala, no trabalho, aqui na igreja, seja o momento que for, que ninguém está entendendo nada, você está ali no mistério, eita, aleluia, aleluia, você começa a sentir algo diferente, lágrimas descem, ninguém está entendendo nada, mas você já sabe, Ele chegou, Ele está ali. Mas tem gente que pode cair fogo do céu, consumir todo o holocausto. Ele não viu, e se viu, eu não me refiro a essas pessoas. Aliás, eu não estou fazendo crítica a essas pessoas. Eu só estou dizendo para você que existe ambiente que as pessoas desejam Jesus. E nesses ambientes em que Jesus é desejado, corremos um risco dele se manifestar. Entende? De que maneira? De diversas formas. A gente pode chegar em casa hoje, pelo culto que nós prestamos, pela maneira como nós nos comportamos, pela maneira como nós o reverenciamos. Deus pode mudar tanta coisa, tanta situação. Não é por interesse, irmão, que eu estou falando. A presença dele é tão desejada que ele pode fazer coisas que a gente nem imagina. Existem ambientes que as pessoas desejam, mas existem ambientes que as pessoas tanto faz. Ah, é? Ah, tá. Ah, não sabia. É. Gerazim, Betsaida, Cafarnaum. Jesus curou. Ah, curou. Libertou. Ah, libertou. Ah, tá bom. Tá certo. Tá tudo bem. Mas existem outros ambientes que são diferentes. Ambientes que se busca e chora pela presença dele. Irmãos, eu não quero ser nostálgico, não. Não é isso. Mas às vezes dá saudade do tempo que a gente orava e chorava, buscando a presença do Senhor. Sem um monte de coisa, buscava a presença. Ambientes que a gente chora e clama pela presença, busca pela presença. Senhor, vem com a tua presença. Existem ambientes como aquele de Cafarnaum, que Jesus estava presente e as pessoas desperdiçaram, como Betsaida desperdiçou. Há um livro chamado Princípio da Honra, Recompensa da Honra, e que o autor fala sobre um fato, um dos exemplos. Ele fala sobre uma igreja em que um determinado pastor pastoreava essa comunidade há um tempo, há uns anos. E nessa comunidade, nessa igreja, ele pregava sempre, porque ele era o pastor titular. Mas nessa igreja que ele pregava, não aconteciam alguns sinais, curas, maravilhas, mas as pessoas sentavam dominicalmente, bem arrumadas, todo mundo com a sua vida, e lá estava. Mas esse pastor, ele era convidado
sempre a pregar fora da igreja. E uma das situações, e sempre isso acontecia, mas o que mais marcou é que todas as vezes que esse pastor, ou quase sempre, que ele ia pregar fora, e precisamente num dia que ele foi pregar numa cadeia, ele foi pregar numa igreja, e o convidado, o pastor que convidou ele para pregar, antes do culto da manhã, dava uma janela, acho que de 1h30, 2 horas, falou: ó, eu sempre faço um culto lá, tal, vamos pregar no presídio. E aquilo foi anunciado: ó, vai vir um pastor aqui, sensado. E esse pastor foi. Quando ele chegou no presídio, os presos, quando o pastor chegou, os presos vibraram, se animaram, os presos convertidos. Aquele pastor pregou no mesmo estilo, no mesmo formato da mensagem que ele pregava na igreja dele. Houve tanta coisa que aconteceu ali, cura, manifestação, profecia, teve tanta coisa. Nas outras igrejas que aquele pastor ia, quando ele chegava, acontecia tanta coisa, tantos sinais. Aí perguntaram: mas por que o senhor vai pregar nas outras igrejas e lá tem cura, tem maravilhas, lá, e por que aqui não tem? Porque as pessoas de lá querem, desejam, elas honram o momento da palavra, elas honram o momento da ministração, elas honram o ministro no sentido da reverência, da postura, elas desejam, elas comem da palavra, elas respiram a palavra. Há momentos da nossa vida em que às vezes algumas pessoas se acostumam e elas não vibram, não querem, não sentem, não tem mais, não é um culto, é mais tudo isso. Então tá. Só que o que a gente olha para esse texto é Jesus dizendo que oportunidades traz responsabilidades. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Que cada culto é uma chance que a gente tem de glorificar o nome de Jesus de uma forma, sabe, presencial, com os irmãos, nos reunimos juntos, momento de louvor, momento de manifestarmos junto a expressão de adoração, momento de oração, momento, sabe, que a gente deseja Jesus, sabe, irmãos, é um momento em que a gente tem a chance, quando a gente expressa o nosso rosto, nosso corpo, é o sinal que a gente está dizendo: vem Jesus, a tua presença é importante. Jesus se manifesta em nosso meio, Jesus recebe o louvor, Jesus recebe a adoração. E aí, meu irmão, esta oportunidade é a mesma, como a gente olha lá, Gerazinho, eu preguei para você, Gerazinho, eu preguei para você, Betsaida, eu preguei em Cafarnaum, mas vocês foram indiferentes. E o que Jesus está dizendo é que a indiferença, ela não é tão diferente quanto a oposição. O que muda é que a indiferença sela condenação. Eu estou presente aqui, mas a minha cabeça está lá fora. Isso é 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu estou, mas eu não quero, por alguma maneira. Meu irmão, está chegando o tempo. E João Batista disse assim: eu sou apenas amigo do noivo. Nós estamos aqui cuidando apenas da noiva do Cordeiro, só isso, nada mais. Ele está voltando para buscar a noiva, a igreja lavada, remida no seu sangue, uma igreja que está esperando ele. Eu não sei você, igreja, eu não sei se todos que estão aqui essa noite ainda desejam e esperam a volta do Cordeiro. Se você espera a volta do Cordeiro, o que você tem feito? Como você tem se comportado? Como você tem reagido pela presença dele? Essa noite no culto, o que você, por exemplo, é lógico que não termina aqui, não se realiza aqui, mas eu estou dizendo que há ambientes que Jesus é desejado, tem ambientes que não.
que não, é só mais um culto. Eu vim, é mais um culto apenas e nada mais. Está terminando, falta 25 minutos para terminar. Eu vou comer a comida que sobrou do almoço, eu vou assistir televisão, eu vou passar na casa da minha filha, eu vou passar na casa do meu filho, vamos comer pizza e tal. E talvez se você perguntar o que pregou essa noite, o que foi? Mas tem gente que vai lembrar da palavra, tem gente que vai terminar e vai dizer: que pena que o culto acabou, podia ficar mais um pouquinho, por que o pastor não estendeu um pouquinho mais? Tem gente que vai dizer: não, vamos levantar um período de oração essa noite lá em casa. Mas a gente podia fazer um momento de vigília, a gente podia, porque deseja a presença do Eterno, porque sem a presença não vive, sem a presença não dá para viver. Tem ambiente em que ninguém chora mais pela presença. Lembra, pastor Luiz? Não estou sendo nostálgico. Que a igreja começa. Sabe a história do corinho? Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, falaremos língua. E aí? E hoje? E hoje? Se eu pedir para levantar a mão, porque isso é uma coisa tipo jargão que a gente faz, né? Nem deveria. Quantos são meses à volta de Jesus? É lógico. Só o diabo que não levantaria a mão, porque ele já falou: o quê? Eu sou trouxa, eu já estou condenado. Todo mundo. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Todos que estão aqui dentro essa noite estão ouvindo a mensagem? Você sabia, irmão? A senhora está sabendo que nós estamos tendo uma oportunidade hoje? E que esta oportunidade, o profeta Daniel deixou escrito que há um memorial diante de Deus, que é escrito. Há um livro escrito do Kleber, do Agnaldo, do Josenildo, do Luiz, do Ramon, da Luza, do Alisson, do Marcos. Há um memorial, está lá escrito. E Apocalipse também fala isso, que há um memorial diante de Deus do que nós fomos, do que fizemos. Há um memorial. Jesus está dizendo: ai de ti, Corazim, Betsaida, porque se eu tivesse feito os milagres em Tiro e Sidom, ou seja, numa terra que não foi pregado, numa terra que não foi feito milagre, numa terra que eu não andei, numa terra que eu não ressuscitei, numa terra que eu não fiz, mas se eu tivesse feito, Ele que é o Senhor, Ele que é onisciente, Ele está dizendo: se eu tivesse feito lá, Ele está dizendo, as pessoas que eram idólatras, elas teriam se convertido, teriam se humilhado, teriam rasgado suas vestes, coberto a cabeça com cinza, e teria salvação. Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão, para mim e para você, eu vou dizer, para mim e para você, a gente precisa, não dá para ficar do mesmo jeito que está, não dá, a gente corre, sim, um grande risco de estar presente e perder. Existe, pastor, existe. Tem gente brincando de ser crente. Não te esqueça, ai de ti, ai de ti, ai de ti, cidadão de Gerazim, cidadão de Betsaida, cidadão de Cafarnaum, ai de ti, que vê pregação todo domingo, que vê pregação toda ceia, que vê pregação todo culto, mas não clama, mas não deseja. Sabe o que é pior? Não dá glória, não reconhece, não valoriza, não honra Jesus. Tudo é mais importante do que Ele. Se briga em casa, se chove,
você acha que o Espírito Santo é brincadeira? Você acha que é brincadeira? Você acha que o Senhor, Ele se manifesta de brincadeira? Igreja do Senhor Jesus, assim como o céu existe, o inferno também existe. Oportunidade. Essa oportunidade custou sangue. Essa oportunidade custou um braço aberto lá na cruz do Calvário. Esta mensagem desta noite, a mensagem de outros cultos, a mensagem de quarta-feira, os outros pregadores que pregam aqui, todas as mensagens de todos os anos que você ouviu na sua vida, quanto tempo Deus está falando, hein, irmão? Irmã, quanto tempo Deus está falando com a senhora, irmã? Quanto tempo Deus está falando com você, meu irmão? É brincadeira? Há quanto tempo? O que está esperando? Até quando? O que você está esperando? Sabe quem perde? Não é Jesus. Não é Jesus. Ele falou para aquela cidade: ai de vocês, não tem conversa mais. Ai de Gerazim. A história, e aqui tem 2 pontos e eu termino. A história mesmo diz que anos depois dessa palavra de Jesus, aquelas 2 cidades foram destruídas. Na verdade, até Cafarnaum. Guerras vieram e as cidades foram destruídas. Então existem alguns pensadores que dizem assim: a sentença veio, mas não é disso que Jesus está dizendo. Embora as guerras destruíram o orgulho e a soberba daquelas cidades, esta palavra se refere a juízo, juízo final. A palavra de Deus essa noite não é para te ferir, mas se feriu, Ele vai curar. Aonde Jesus não é honrado, não pode ter cura. Aonde Jesus não é honrado, não pode ter salvação. Tem lugares que Jesus entrou e Ele não fez milagre nenhum. Tem lugares que Jesus entrou, ninguém recebeu um gesto. Pode ler, tem cidades, vilarejos que Jesus entrou, Jesus não fez nada, porque as pessoas que estavam ali não honraram a presença dEle, não adoraram a presença dEle. Você pode perceber que tem lugares que Jesus nunca Jesus obrigou ninguém a glorificar o nome dEle. Jesus nunca obrigou ninguém a aceitar o nome dEle. Leia a Bíblia na sua casa, o Novo Testamento. Você vai encontrar lugares, diz assim: e Jesus entrou e saiu e não curou. Mas há lugares que Jesus entrou, curou multidões, libertou multidões. Há lugares que Jesus chegou, quando Jesus chegou as pessoas já se dobraram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Há lugares que Jesus chegou, as pessoas diziam: o cego que não via Jesus, o cego, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Há lugares em que o cego como esse não sabia, mas ele viu, pela fé: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Cala a boca, menino, cala a boca, moço. Jesus, quanto mais mandava, mais ele clamava, porque a presença de Jesus para muita gente é importante. A presença de Jesus para muita gente faz a diferença. Para mim, a presença de Jesus é importante, sim. Se Ele não está, não faz sentido. Se tiver 5 cantando e adorando, Ele está. Oh, irmãos, aleluia. Pastor, tem dia que a gente lembra de um sino antigo da harpa. Não sei se acontece com todo mundo. Às vezes nem sai mais o hino inteiro, só sai a primeira e segunda estrofe.
a gente fica assim: fala Deus, fala Deus. E a gente vai: toca-me com brasas do altar, fala Deus, fala Deus, sim, alegra-me com teu. E aí a gente começa, o coração vai, do nada a gente começa a lágrima a descer, a gente começa a fazer assim. Você está numa fila do cartório, você quer esconder, mas você está ali, dá vontade de dar um glória. Você vê coisas que Deus está fazendo, coisas. Eu disse para a Fernanda: não, se Deus não estiver com a gente, eu não sei mais o que é. Coisas difíceis. E você vê coisas e você fala assim: não é possível. Sim, é possível. Eu quero te contar um segredo para você. Não é um segredo, mas vamos colocar assim: aonde Jesus não é desejado, não vai ter cura. Casa aonde Jesus não é levado a sério, não vai ter conserto. Casamento aonde Jesus não é desejado, não vai ter conserto. Pode até se manter, conserto não vai ter. Qualquer departamento da igreja, de uma igreja, aonde Jesus não é desejado, ele pode até existir, mas Deus não está. Nós podemos ter os melhores cantores, os melhores instrumentistas, podemos ter os melhores equipamentos, podemos ter os melhores pregadores, mas ele está? Ele é desejado? Ele é desejado? Irmão, eu vim aqui hoje compartilhar com a noiva do Cordeiro. Aonde Jesus é desejado, a gente muda a atmosfera. Se a atmosfera muda, nossos rostos se transformam. Moisés, quando desceu do monte, as pessoas não podiam olhar para ele, porque a glória de Deus estava, tiveram que colocar um pano no rosto dele. É um sonho, não é uma utopia. Que quando a gente comece a adorar, não porque eu estou falando, porque a gente não tem problema, lógico que tem. A Olinda não tem problema? Lógico que temos. Aonde Jesus não é honrado, não tem dinheiro que satisfaça. Aonde Jesus não é desejado, a casa não tem paz. Aonde Jesus não é honrado, não tem cheiro de Jesus. Igreja que não honra, não tem cura. Por isso que às vezes, me desculpa, eu não entendo. Em alguns lugares o fogo é o jeito que a gente está na expectativa. Não tem a ver com o pregador, tem a ver comigo, com você, com você, com você, com você, com você, com você. O culto está chegando, estou indo para o culto, estou indo para o culto, estou indo para o culto, estou indo para o culto. Oportunidades
geram responsabilidades. Estarmos sentados aqui é uma oportunidade. Ouvir a palavra é uma oportunidade. Mas nós temos responsabilidades diante de Deus. Assim como Ele disse para aquelas 3 cidades: vocês me ouviram, vocês viram, mas vocês foram indiferentes. Eu gosto muito de me perguntar o que Jesus viu na casa de Lázaro, que não viu na casa de André, de Mateus, de Natanael, de Filipe, de João. O que Jesus viu na casa de Lázaro? Que ele amava estar na casa de Lázaro. Se a presença de Jesus for desejada, irmãos, essa igreja aqui que a gente está indo embora, não vai caber pessoas. Eu vou dizer por quê, irmãos. Quando a glória de Deus desce no lugar, tem cura, tem milagre, tem prodígios, louvor esparrama, as pessoas se entusiasmam, começam a convidar pessoas para vir para o culto, os sinais começam a acontecer. Não é, irmão, não é o palácio que atrai, é a glória. Quem entende isso? Não é a melhor banda, não é a roupa do pregador, que a gente nem sabe mais se é pregador, pregadora, tem umas coisas doidas. É a glória, é se Ele é honrado. Não despreze a oportunidade de dar culto ao Senhor, porque a oportunidade gera responsabilidade. Não trate o sacrifício do altar com coisa coxa. Jesus disse para Cafarnaum: você pensa que vai para o céu, Cafarnaum? Irmão, sabe quem que morava em Cafarnaum? Pedro. Cafarnaum, você acha que vai para o céu? Você vai, irmão, se você tiver, você leu comigo, ele fala: para o céu você não vai, você vai para o inferno. Está aí, texto que você leu. Mas e os milagres? Milagre salva? Milagre salva? Expulsar demônio salva alguém? Salva não, irmão. Ame, invoque Jesus. Saia do normal. Fica preocupado com o irmão ou com a irmã que está com perfume da França, que está com roupa, sei lá. Chama Ele, adore Ele. Aguinaldo, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Nenhum culto é igual ao outro.